Boa noite! Estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta, edição número 93. E hoje recebendo a querida Mariana Ferraz Teixeira. Vamos tratar das cotas de gêneros para cooperativas. A doutora Mariana já está aí, já eu já coloco aqui para participar ao vivo conosco. É uma grande alegria, um grande prazer recebê-la no nosso programa Direito em Pauta, edição 93. Como eu havia dito, vamos tratar das cotas de gêneros para as cooperativas. Essa questão de cota de gênero é tão importante na sociedade atual. Como é que isso se desenvolve, como a gente faz para melhorar, para a gente evoluir enquanto sociedade. E é muito importante, apesar de parecer um tema voltado exclusivamente às cooperativas, ao cooperativismo, na verdade, o pano de fundo acaba atingindo a todos nós, atingindo a toda a sociedade. E é importante que a gente fale disso. Mariana é especialista no assunto, é uma querida, tive o privilégio de conhecê-la há muitos anos e é uma estudiosa do assunto e certamente nos trará bastante conteúdo e muita luz sobre o assunto. Eu já coloco a Mariana aí, deixa eu só me ajeitar aqui, já coloco a Mariana para estar aqui. Doutora Fernanda, que bom vê-la aqui, que alegria, parabéns pela palestra no Sim Demais, hein? Sensacional, o painel que vocês participaram foi um dos melhores do dia, sensacional, parabéns. Já vou convidar a doutora Mariana para entrar aqui conosco. Já estou aqui convidando a doutora Mariana para entrar conosco aqui. Já mandei o convite, doutora Mariana. Mari, querida. Olá, tudo E já bem? apareceu aqui, que legal. Tudo bem? Quanto Tudo tempo? bem. Pois é, essa Me ouve pandemia bem? afastou a gente de todo mundo, né? Me ouve Ouço bem? sim, sim, perfeitamente. Legal. A gente vai falar hoje com a Mariana sobre cotas de gêneros para as cooperativas. Vou falar rapidamente aqui. A Mariana fez a gentileza de mandar um currículo bem resumido. Eu vou só passar rapidamente aqui para a gente já iniciar o nosso bate-papo. Mariana é advogada, é mestranda em Gestão e Regime Jurídico Empresarial da Economia Social pelo SCAP, Instituto Politécnico do Porto, MBA em Gestão de Cooperativas de Crédito pela Exalc da USP, especialista em Direito e Prática Processual nos Tribunais pelo Uniceub, membro do IBECOP, lá do querido Gáudio, e do IUS Cooperativum. Mariana, querida, bem-vinda ao programa Direito em Pauta, uma alegria imensa. Há tempos que eu estava aí tentando te trazer e consegui nessa noite. Pode dar seu boa noite, fica à vontade. É um bate-papo, não é nada formal. Essa é a ideia do programa. Eu agradeço o convite, Constantino, é um prazer estar aqui. Boa noite a todos. E vamos, né, conversar um pouquinho sobre algumas das coisas que eu tenho estudado ultimamente. Legal. Na verdade, o que me impressiona é o quanto você gosta de estudar, né? Você está sempre estudando e Sim. participando, escrevendo livros. Você participou, inclusive, eu estava falando com o Fábio Godoy hoje. O Fábio Godoy é meu vice-presidente na Comissão de Cooperativismo aqui da OAB de São Paulo. Enquanto ele foi presidente, você participou do livro, né? O último livro que vocês fizeram pela comissão. Ele disse que você teve um dos artigos publicados no livro. Parabéns. Sim, sim. Advogado não pode parar, né? Acho que nenhum profissional pode parar de estudar. E advogado principalmente porque as leis mudam constantemente, então a gente precisa estar sempre bem atualizado para poder prestar o melhor serviço, né, para os nossos clientes. Legal. Você está falando de Brasília? Você está em Brasília? Em Brasília. Legal. Amanhã eu tô aí. Amanhã eu vou a Brasília na posse do Sérgio Pinto Martins no TST. Tá Ah, que muito frio aí? legal. Tá, e amanhã vai fazer mais frio ainda. A previsão é de Jesus, 5 aqui, graus, aqui também tá, mas bem vamos em frente. cedinho. Mari, me fala uma coisa.
Como que se deu essa sua escolha pelo direito, pela carreira jurídica? Você foi influenciada por alguém? Como é que surge a área jurídica, a advocacia na sua vida? Eu venho de uma família de advogados, né? Meu pai e minha mãe fizeram direito, então acaba que a influência partiu de casa mesmo. E eu, na época, né, de escolher o que que eu ia fazer, eu tinha muita dúvida, porque eu queria fazer muitas coisas. Eu gostava de muitas coisas, né? Eu gosto muito de história, gosto muito de letras, e achava que eu não tinha aptidão para ser professora. E aí meus pais acabaram falando, não, faz direito, né? Uma família de advogados é mais prático. E eu entrei sem muita expectativa e acabei amando. Então, e dentro, direito é muito amplo, então você acaba sempre encontrando alguma coisa que você goste. E eu acabei me encontrando dentro do direito cooperativo. Legal. Sorte do direito cooperativo de ter você aí discutindo tantas teses e criando teorias defendendo aquilo que você acredita. Parabéns. Vamos lá, vamos entrar no nosso tema. O que é gênero e o que são cotas? Que a gente está falando de cotas de gênero. Então, para contextualizar, o que seria gênero e o que são cotas? O termo gênero, ele é um termo que inicialmente foi tratado pela medicina, né? Quando se iniciou o estudo sobre hermafrodismo e a questão dos transexuais. Então, a partir daí, começou a se verificar que gênero é uma construção cultural, a forma como você é criado, a forma como você se vê dentro da sociedade. E a partir da década de 60, o termo gênero passou a ser utilizado nos estudos feministas norte-americanos. E ainda que o termo gênero, né, seja muito associado à questão de sexo, a palavra sexo, os dois termos eles têm sentidos diferentes. Sexo seria a questão mais biológica, né, dos corpos, enquanto gênero realmente é essa construção social de como as mulheres, né, são vistas na sociedade dentro do ponto de vista feminista, seria essa forma de como as mulheres são percebidas pela sociedade. Então, a gente pode dizer que são as construções históricas dos róis que as mulheres acabam tendo dentro da sociedade a que elas pertencem. Por exemplo, até um exemplo, né? O sexo seria, a palavra sexo destinaria a função biológica da maternidade, né? Da mulher gerar o filho, mas a condição da criação do filho, ela seria uma questão de gênero, porque isso é uma imposição social do que a mulher deve fazer. E as Interessante. cotas, elas seriam, então, formas, né, impositivas que as sociedades utilizam para que as mulheres possam ingressar em alguns, no que eu tenho estudado, alguns cargos de liderança, né, mais especificamente, para que elas possam exercer algum tipo de atividade que não é permitido socialmente, que não é comum socialmente que as mulheres exerçam. Então, seria uma forma legal que você tem para que se imponha a participação da mulher em alguns setores, alguns cursos, né, alguns empregos. Então, seria uma forma de trazer essa possibilidade de que as mulheres integrem esses locais. Legal. A gente tem as cotas na política, né? A questão da participação das mulheres no Congresso Nacional, nas eleições. Então, a gente vai tendo cotas realmente para fazer essa equiparação. E qual que é o fundamento, qual que é a legalidade da igualdade de gênero? Tem algum fundamento? Ela vem expressa em alguma legislação? O fundamento principal que a gente observa é a Constituição Federal, né? O preâmbulo da nossa Constituição, ele diz que a sociedade brasileira se pautará pela igualdade. Então, o povo brasileiro deve perseguir essa igualdade, né, entre as pessoas que formam
o povo brasileiro. E o artigo 5º da nossa Constituição, no inciso 2º, diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E no artigo 3º, quando fala dos princípios fundamentais da Constituição, ele traz como um dos seus fundamentos a igualdade de gênero, de raça, né, todas as pessoas, então, teriam essa igualdade. Então, a gente vê que essa igualdade de gênero, ela realmente é o que pauta, né, a população brasileira. Ela deve ser realmente observada e aplicada em todos os setores. Tá, então a gente tem fundamento constitucional, na verdade, e provavelmente já tem algumas leis esparsas que também tratam disso, né? A gente tem um exemplo na OAB, né, pelo Conselho Federal, que foi aprovado para a última eleição da OAB a paridade de gênero na composição das chapas, né? E a gente teve aqui em São Paulo a vitória da Patrícia Vanzolini, que é a primeira mulher em 92 anos de OAB a presidir a instituição, que, por sinal, merece todos os aplausos, está fazendo um trabalho magnífico, diferenciado. Eu já estive na OAB em outras gestões, também muito boas, na gestão do Durso, na gestão do Marcos da Costa, gestões excelentes, mas realmente a visão da mulher e a atuação da Patrícia Vanzolini com toda a diretoria dela realmente tem feito a diferença aqui em São Paulo. Merece todos os aplausos. Sim. E a Constituição é a norma maior, né? Então, ela que vai reger todas as outras. Então, a gente tem que realmente, a partir dela, trazer para os estados e para os órgãos, né? Esse ideário da Constituição. E até interessante porque nos recursos humanos se fala muito sobre essa diversidade, né? E os locais onde existe muita diversidade de pessoas acabam sendo locais de trabalho muito mais efetivos, né? Muito mais desenvolvidos e mais harmônicos e bons de trabalhar. Então, nos estudos dos recursos humanos, eles pautam muito por isso, né? Legal. Me fala uma coisa, a gente tem aí uma sociedade, na sociedade, acho que isso reflete ainda hoje, a questão do patriarcado, né? Que acho que interfere diretamente nessa questão do posicionamento das mulheres. Qual que é a visão do patriarcado com relação às mulheres e como isso se dá hoje? Se historicamente, hoje a gente tem evolução nessa questão, essa coisa está mudando culturalmente, está mudando na nossa sociedade, ou a gente ainda continua tendo essas influências do patriarcado? Queria que você falasse um pouco disso. O patriarcado ele pode ser chamado também de sexismo institucionalizado. Tem alguns estudiosos também que falam sobre o patriarcado como dominação masculina, e é uma forma como a sociedade coloca os homens como sendo prioritários, né? Então, eles veem a mulher como seres inferiores, não tão qualificados. É importante a gente destacar que o patriarcado, ele traz muito a ideia do poderio do homem branco, né, também. Então, ele se pauta muito por isso e ele acaba tirando a possibilidade das mulheres terem voz. E foi uma construção histórica ao longo de muitos anos, né? Ele se iniciou ali no período da pré-história ainda, as origens deles começam ali, a partir do momento em que se começou a realizar os casamentos obrigatórios entre as tribos. Então, ele foi iniciado nesse momento, e também com as lutas, né, entre as tribos, as primeiras pessoas escravizadas foram as mulheres. Então, nesse momento que começaram todos os fundamentos do que seria o que hoje a gente chama de patriarcado. Porque era mais fácil dominar as mulheres e com isso você conseguia que as mulheres ficassem nos locais para onde elas eram mandadas. Por quê? Porque dificilmente as mulheres se afastam da família e dos filhos. Então, dessa maneira,
você conseguia estabelecer as mulheres como escravas ou então obrigavam elas a permanecerem nos casamentos que elas acabavam sendo obrigadas, né, a fazer por imposição familiar. E a partir de então, né, começaram a ser feitas leis para trazer essa institucionalizar, né, esse direito dos homens sobre as mulheres. Isso começou ali na Mesopotâmia, depois dentro da sociedade hebraica, e daí se espalhou, né, para o resto do mundo ocidental, do mundo de uma forma geral, mas principalmente do mundo ocidental. E se diz que o patriarcado ele acaba sendo mantido de quatro formas: pela educação, pela família, pelas leis e pela religião. Então a gente observa que a religião tem um papel muito forte, porque ela influencia a Uhum. família, influencia as leis, e com isso se influencia também a educação. E isso acaba, né, passando por gerações, foi uma criação por mais de 2.500 anos, e com isso a gente acaba tendo que realizar muitas lutas para que as mulheres obtenham certos direitos. Né? Se a gente for ver a questão do Brasil, do direito das mulheres no Brasil, até 1820 as mulheres eram consideradas como incapazes. Somente a partir de 1960, com o Estatuto da Mulher Casada, que as mulheres passaram a poder viajar sem autorização dos maridos. E não é uma questão tão É, antiga assim, né? em 1960 é outro dia, né? Se a gente for Sim, pensar em tempo histórico, né? Em construção histórica, 1960 é outro dia, né? A gente está falando da semana passada, praticamente. exatamente. Em 2004 que suspendeu a possibilidade de anular o casamento se o noivo ou o marido descobrissem que as mulheres não eram mais virgens na época do casamento. Então, assim, são alguns direitos que a gente olha com um olhar assim, parece absurdo, mas são coisas recentes, né? Não faz tanto tempo assim que as mulheres não podiam fazer muitas coisas. Né? As mulheres só puderam ingressar nas faculdades a partir de 1870, os homens já tinham esse direito antes. Então, são coisas pequenas, né, que foram sendo adquiridas e conquistadas aos poucos, e ainda há muito a ser feito. É, a própria questão do voto, né? Exato. Verdade. E a questão da. Hoje a gente vê, né, as leis mais recentes, elas falam muito sobre a questão da violência de gênero, né? Então, tem a questão da importunação sexual, tem a questão do feminicídio, né, que são legislações muito recentes para poder garantir a integridade física das mulheres. E a gente está em 2022, né? Exato. Mas vamos em frente. Acho que é tratando desses assuntos, é abrindo espaços para falar disso que a gente também consegue essa disrupção, né? Exato. Tirar essa, eu não sei se a gente pode chamar de mancha, né? Mas tirar essa mácula que a gente traz na sociedade, que é essa sociedade machista, essa sociedade do patriarcado. E eu tenho 54 anos, então assim, eu precisei me desconstruir com o crescimento dos meus filhos, principalmente da minha filha, da Fernanda, porque eu acabava achando tantas atitudes minhas normais, e quando você é confrontado com pessoas próximas e que você tem tanto amor, tanto carinho, você percebe que são atitudes machistas, né? Eu ainda hoje me deparo com atitudes minhas machistas que eu preciso reaprender a ser, né? E acho que E isso é um... não Pode só falar. você, né? Nós também, nós mulheres, somos criadas dentro dessa lógica, dessa ideologia, dessa logística, né, machista, patriarcal, e nós também temos que desconstruir muitas das coisas que a gente aprendeu. É um aprendizado constante. Eu faço isso todos os dias, eu estudo muito, eu leio muito sobre isso, porque tem certas coisas que eu faço, eu observo isso, que eu não quero passar para minha filha, por exemplo. Então, é um exercício diário, realmente, não só dos homens, mas das mulheres também, para trazer essa visão, né, menos machista, menos
discriminatória para as mulheres e trazer essa possibilidade de que elas têm voz, né? Que têm a oportunidade de fazerem realmente aquilo que elas desejarem sem ter qualquer impedimento, que elas são capazes. É, e eu acho que a grande sacada é quando você se dá conta que quanto mais você tem essa equidade, essa equiparação, não só de gênero, a questão do racismo, né? Quando você consegue ultrapassar essas barreiras, como o ambiente fica melhor, né? A própria sociedade, o local de trabalho, a sua comunidade, o seu bairro, o seu clube, a sua escola, como as coisas melhoram quando a gente consegue ultrapassar essas barreiras, né? Exatamente. Você se recria, né? E a partir do momento que você se recria, você passa a fazer a diferença para muitas pessoas. Verdade. E quais os caminhos para acabar com o patriarcado? Óbvio que a educação deve ser o principal deles, mas a gente tem, assim, você que estuda muito isso, a gente tem formas de antecipar essa reconstrução. O principal seria realmente essa questão educacional, né? E trazer o maior número possível de fatores históricos para que as pessoas tenham esse conhecimento e mostrem a importância da mulher em alguns setores, porque muito também dessa visão da gente não entender a mulher como sendo capaz de realizar algumas atividades ou algumas profissões, é porque historicamente foi apagado as mulheres que, né, não se fala muito das mulheres que fizeram, né, alguma coisa pela primeira vez, porque sempre foi construída a parte histórica do ponto de vista masculino. Então, é importante primeiro trazer essa parte da educação e trazer também essa questão histórica de quem estudou isso, quem fez isso, quais mulheres estavam junto também, né? E a cota é uma outra forma, para alguns setores é importante, né? Você trazer essa questão da cota, porque as mulheres realmente não conseguem ingressar em alguns locais sem esse auxílio, né? Porque socialmente não se acredita na capacidade delas. E então é muito importante a gente ter esses meios, né? Educacional, trazer esses fatores históricos de exemplo, porque as mulheres elas acabam se inspirando em quem faça algo parecido. Então, trazer esse fator de inspiração e, em alguns setores, acabar estipulando legalmente cotas para que elas possam ser exemplos para outras mulheres. É, você falou de cotas, eu lembrei a questão das cotas e da meritocracia, né? Então, quem é contrário às cotas defende a meritocracia. E eu assisti uma palestra essa semana e é interessante a colocação, né? A colocação é assim, eu também, a pessoa que falava é uma mulher tal, e eu inclusive vou fazer uma live com ela é ativista, e ela falou assim, não tem nenhum problema, eu também sou a favor da meritocracia, desde que a gente saia do mesmo ponto de partida, né? Então vamos sair do mesmo lugar, com as mesmas condições, e aí vai quem é o melhor. A cota é exatamente para tentar, se eu tiver errado, me corrige, que eu não sou um estudioso do assunto, mas a cota é realmente para tentar colocar o lugar de saída do mesmo ponto, né? Vamos tentar pelo menos Exato, sair do mesmo lugar, né? Porque eu estou saindo, exatamente. tanto a questão da mulher, como a questão racial e tantas outras, você acaba saindo de locais diferentes, né? E a meritocracia acaba não servindo de parâmetro, porque se eu saio lá na frente, né? Ela até dá um exemplo ilustrativo, que ela pega uma escada do metrô, aqui em São Paulo o metrô tem a escada normal, né? E a escada rolante ao lado. Ela pinta a escada normal de laranja, de rosa, perdão, e a escada rolante de azul. E ela fala: a gente sai daqui, ó. Você sai na escada rolante, eu saio na outra escada. Como é que a gente avalia por meritocracia? E esse exemplo me marcou bastante, porque acho que traz tanta clareza para isso, né? Exatamente. É bem realmente esse ponto de vista. Se você não tem oportunidades iguais, não dá para se falar em meritocracia. Você tem que realmente trazer um meio para que para que quem precisa da cota, né,
realmente tenha essa oportunidade mais equitativa, né, para se chegar a algum lugar, seja do ponto de vista educacional, seja do ponto de vista laboral. Legal. É, a gente fala muito quando se fala de patriarcado e tal, você acaba também falando de feminismo, né? O que seria, enfim, feminismo? Feminismo tem algumas ondas, né? Quem estuda isso, você consegue falar um pouco disso pra gente? Sim, quando a gente fala, né, que o patriarcado ele traz essa ideia de que a mulher é inferior, você acaba retirando certos direitos dela. Então, o feminismo acaba sendo um movimento para que se traga à luz essa oportunidade de direitos, que se lute por esses direitos que foram retirados, né, ou que nunca existiram para as mulheres, para que elas possam realmente ter direitos iguais aos homens. Então, o feminismo acaba sendo esse movimento, né, para poder trazer essa possibilidade das mulheres adquirirem direitos dentro da sociedade. É um termo que acaba sendo, né, por uns odiado, por outros muito amado, mas muito do que se tem hoje em dia dessa percepção, né, de ódio ou de amor é por conta de você não entender bem o que ele é. A partir do momento que você entende que o feminismo é essa luta por direitos e essa busca por direitos, você vê que você está somente praticando aquilo que, por exemplo, a Constituição determina, né? Então, não é uma coisa errada, não é uma coisa feia, é uma luta realmente por direitos, para trazer a igualdade entre homens e mulheres, que está ali disciplinada na nossa Constituição. Legal. E o feminismo ele vem em ondas, né? Doutrinariamente, se estipulam 3 ondas do feminismo. Existem pessoas que falam que a gente já está na 5ª onda até, mas não se tem ainda ali a linha limítrofe do que seria a 4ª e a 5ª. Então, a grande maioria da doutrina explicita como 3 ondas apenas. A primeira onda iniciou ali no final do século XIX, início do século XX, e é a busca pelo sufrágio. É a luta pelas mulheres para terem direito ao voto. É claro que o voto não era o único objetivo dessa onda, e as mulheres também buscavam, né, redução da jornada de trabalho, maior segurança no trabalho, um pagamento igual, né, justiça de pagamento, porque elas trabalhavam o mesmo tanto e recebiam muito menos do que os homens. Não que isso tenha mudado, até hoje as mulheres têm uma distinção de salário, né, com relação aos homens, mas foi um dos pleitos. E uma das outras coisas que foi pleiteado também dentro desse movimento, dessa primeira onda, foi a questão do acesso à educação, de uma educação que não se pautasse para o estudo doméstico, né? Porque antes as mulheres podiam estudar, mas questões que fossem voltadas ao cuidado da casa. Então elas pleiteavam poder entrar realmente nas faculdades e exercer, né, profissões como os homens. Como são ondas, as ondas são cíclicas, elas iniciam e terminam, perdem a força a partir do momento que alguns desses direitos são conquistados. Então, com a conquista do voto, do sufrágio, as mulheres, essa primeira onda, ela acabou se encerrando. A segunda onda, ela veio ali na década de 60. Por quê? As mulheres acabaram entrando com grande força no mercado de trabalho com a Segunda Guerra Mundial. E com o fim da Segunda Guerra Mundial e os homens retornando, né, para suas casas, os governos queriam que as mulheres voltassem para o âmbito doméstico. E elas não queriam mais. Então, ali foi o início, o surgimento da segunda onda, todos os movimentos, para que as mulheres pudessem entrar no mercado de trabalho, exercer alguns tipos de profissão, por exemplo, dentro do poder judiciário, porque era uma diferença muito grande, profissões de saúde, né, médicos, elas não tinham tanta representatividade assim. A questão dos contraceptivos também foi uma questão muito em voga nesse momento, né, delas poderem ter esse controle de natalidade, né, controle sobre o corpo delas. A questão da educação
principalmente da questão racial, né, das mulheres negras que não podiam, né, acessar alguns locais. Então, junto com essa onda de direitos das mulheres também veio a questão dos direitos civis das mulheres negras. Então, foi um movimento muito grande. As mulheres acabaram conseguindo muitas conquistas nesse momento, mas também perdeu um pouco a força. E a terceira onda do feminismo, ela inicia nos anos 90 e ela traz uma visão do feminismo mais amplo para dar voz não só às mulheres brancas, né? Não, se diz que não se tem mais um feminismo eurocêntrico, uma visão eurocêntrica. A partir desse momento, você dá voz a outros tipos de feminismo, feminismo latino, feminismo negro, o feminismo, né, do ideário queer, né, que é da Judith Butler. Então, a partir daí, você traz um feminismo multifacetado. E você luta pela diminuição da violência, luta pela igualdade do salarial, que até hoje não foi conquistada, né? Essa questão da liderança feminina nos postos de trabalho. Então, é um movimento que essa terceira onda busca trazer aquelas conquistas que ainda não foram alcançadas, né? Buscar esses direitos que ainda não foram alcançados. Entendi. Tem um relatório de 2020 do Fórum Econômico Mundial que aponta que se a gente continuar no ritmo atual, seriam necessários 99 anos e meio para que a igualdade de gênero fosse alcançada no mundo. O que a gente tem que fazer para mudar isso? Você concorda? É isso mesmo? Se a gente continuar no ritmo atual, a gente leva 100 anos para que a gente encontre um equilíbrio e essa igualdade. O que a gente faz para mudar? Você já falou, eu acho que da educação, da política de cotas, mas pensando globalmente, tem mais coisa que a gente consiga fazer? Trazer mais políticas dentro das empresas, eu acredito, para diminuir a questão da violência, né, dos abusos, né, que existe contra a mulher dentro do ambiente de trabalho. Então, trazer essa política para dentro do ambiente de trabalho também. Porque não é só a educação. Os ambientes, eles têm que começar a serem alterados para que as mulheres se sintam confortáveis nos locais onde elas vão permanecer, né? A educação é a principal, mas também trazer essas políticas não só dentro das faculdades, dentro de casa, dentro das escolas, mas trazer esse ideário de diminuição, né? Talvez dos assédios, né? Dentro do ambiente laboral também. É até interessante porque eu estava estudando alguns dados ano passado e se fala que a questão da violência doméstica ela gera um prejuízo econômico para o mundo 25% maior do que o terrorismo. Caramba. Por quê? É assustador, né? É assustador, porque os empregadores eles vão ter que, né, perder essa força de trabalho por um período, porque as mulheres ou vão estar muito machucadas, né, se sofreram agressão, ou vão ter problemas psicológicos, dependendo do tipo de violência que elas sofrem dentro de casa, e vão ter que fazer tratamento, vão ser afastadas do trabalho, e isso acaba tirando as mulheres do mercado de trabalho e fazendo com que os empregadores percam, né, dinheiro, percam força produtiva. Então, é um prejuízo econômico, né, para o mundo muito grande, é muito considerável. Mais um fator que tem que levar a sociedade a mudar, né? Eu acho que é mais um elemento de prova da necessidade de mudança. Vamos falar um pouco, nem era nosso tema, mas só para, como você é estudiosa de cooperativa, a gente tem algum estudo, algum movimento com relação às cotas raciais nas cooperativas? Existe essa preocupação também? Olha, eu nunca cheguei a pesquisar estudo sobre isso,
Mas considerando que o cooperativismo ele é pautado pela igualdade, né? Ele traz essa visão de não discriminação. Ele não poderia discriminar uma pessoa, né? O ingresso de uma pessoa por conta da raça, porque isso é inclusive um dos princípios que formam, né, o cooperativismo, que é o princípio da adesão voluntária e livre, e ela não permite qualquer tipo de discriminação por raça, gênero, sexo, ideal político, religioso. Então, qualquer pessoa que cumprir os requisitos para ingressar na cooperativa, ele tem total autorização, né, para poder ingressar, desde que expresse essa vontade de entrar na cooperativa. Claro que talvez possa ter, né, alguns limitadores sociais, né, e culturais para ingresso em talvez cargos diretivos, como as mulheres. Mas para ingresso não se poderia limitar por conta disso. Perfeito. Tá, a gente tem uma pergunta, mãe, do Dr. Henrique Furlan, que é um querido, obrigado aí pelo prestígio. Como lidar com o medo e o silêncio de denunciar na empresa o assédio? Tanto o assédio moral como o assédio sexual. Bom, existe esse medo, né, das mulheres de terem alguma retaliação, de serem demitidas por conta, né, do assédio que sofrem, mas se você não fala, né, vai ser pior, porque essas práticas elas vão ser constantes, vão fazer você sair, a mulher sair do local de trabalho, ou então acabar cedendo, né, aos desejos, né, ao assédio do homem que está realizando esse tipo de atitude. Então, e isso estimula que ele faça com outras pessoas. Então, é importante, né, que esse medo ele seja cortado realmente, seja, né, você acabe com esse medo e denuncie. É muito importante que se denuncie esses atos para que a pessoa seja desestimulada. E só realmente fazendo a denúncia que você consegue desestimular esse tipo de atitude. Eu vejo assim que é melhor perder o emprego, né? E entrar talvez em um local melhor, né, que não tem esse tipo de atitude, do que permanecer numa situação de violência. Sim. São dilemas da sociedade atual. Né? Eu acho que uma outra coisa também que eu gosto de falar com relação à denúncia do assédio, o que fazer, é buscar redes de apoio. Né? A gente tem várias redes de apoio hoje. O Ministério Público em São Paulo tem rede de apoio, tem alguns programas específicos. A própria OAB, com as comissões, tem rede de apoio. Busque a rede de apoio dentro das algumas organizações, dependendo do tamanho, elas têm ouvidoria. Então, assim, eu acho que não só a mulher, o homem que sofre assédio também, quem sofre assédio, precisa buscar rede de apoio. Né? Talvez sozinho seja mais difícil, ou sozinha seja mais difícil de enfrentar. Mas se apoiando nessas redes, nas redes que a gente tem disponíveis, talvez seja mais fácil. E um pensamento difícil para quem não está vivendo é que se a gente não denunciar e se a gente não fizer nada, a gente não muda o mundo, né? Eu não mudo o mundo para os meus filhos, para o meu neto, você não muda para sua filha e assim por diante. Talvez a gente tenha que ter essa iniciativa pensando maior, né? Pensando num bem maior. Sim. Obviamente que é fácil falar de fora, a pessoa precisa do emprego, precisa do dinheiro, se não perder o emprego não paga o aluguel. É complexo, eu não estou minimizando a complexidade, mas a gente precisa ter esse olhar de mudança. E também tem a questão, né, de talvez o impacto disso psicológico na saúde da pessoa vai ser tão grave que não compensa o dinheiro que ela vai receber, né, do salário dela. Então, às vezes, existe um futuro muito melhor na frente se ela sair dessa situação de violência, mas que ela não consegue enxergar isso porque tá tão com tanto medo, né? E tá naquela situação de dependência tão grande por conta, talvez, né? Muitas vezes do salário que vai, né, recebe,
que acaba não tendo forças para conseguir algo melhor. É bem isso. E a questão que ele coloca também de canais anônimos, são as ouvidorias, também é importante. A maioria das grandes organizações, ela já possui, né? Esses canais de ouvidoria, com denúncia anônima. A gente talvez tenha mais problema para as pequenas e médias que não têm estrutura para isso. A gente consegue citar ações globais para a inclusão de gênero. A gente tem, acho que, trabalho da ONU, né? E aí, já Sim, emendando a pergunta, o que seria a ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é isso? isso. A ONU há muitos anos já tem alguns projetos para inclusão de gênero e empoderamento das mulheres, tanto que ela tem inclusive um setor específico, né, o ONU Mulheres. E dentro da Agenda 2030, né, que são alguns objetivos, né, ela traçou alguns objetivos de desenvolvimento sustentável. E o quinto desses objetivos é exatamente a inclusão de gênero. E esse quinto objetivo, ele busca trazer o empoderamento das meninas e das mulheres, para que se reduza a questão da violência contra as mulheres, se permita a educação ampla dessas mulheres e que essas mulheres tenham direito ao emprego e, estando empregadas, né, que elas consigam chegar aos cargos de liderança. Então, trazer essa possibilidade das mulheres terem mais liderança dentro daqueles lugares onde elas trabalham. Não só a ONU tem esse objetivo, tem na Europa também tem, dentro do projeto da economia social, eles têm o objetivo de trazer, né, mais empoderamento para as mulheres, trazer essa questão da igualdade no trabalho, igualdade salarial, igualdade de oportunidades, né, no trabalho, na educação. Então, existe esse objetivo dentro da Europa. Os governos de quase todos os países do mundo, né, que os países que pertencem à ONU, fazem parte ali da ONU, eles acabam aplicando a Agenda 2030, então estão ali realmente buscando trazer o desenvolvimento desses ODS até 2030 e a ACI, que é a Aliança Cooperativa Internacional, seguindo todas essas orientações internacionais, também tem desenvolvido projetos e trazido, né, palestras em cada um dos países que pertencem à ACI, para que as cooperativas também exerçam esse desejo, né, mundial de igualdade de gênero. Perfeito. Tentando pensar assim, na questão prática, como as cooperativas, pensando lá no chão da cooperativa, como as cooperativas podem ser parceiras nessa promoção dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Sim. A ONU, ela diz que as cooperativas são uma forma, né, de trazer esse desenvolvimento dos ODS, porque elas são sociedades que se pautam pela solidariedade, pela igualdade, pelo valor das pessoas, elas valoram as pessoas, eles têm esse objetivo de ajuda mútua, de respeito. Então, eles desenvolvem atividades, as cooperativas desenvolvem atividades econômicas, né, observando sempre o bem-estar dos membros, né, das pessoas que participam. Elas não têm objetivo de lucro, o objetivo delas realmente é trazer um impacto social para aquelas pessoas que participam. Melhora nas condições de trabalho, melhora econômica, então traz um crescimento, né, conjunto por aquilo que você tem a capacidade de desenvolver. E com isso, elas acabam também melhorando a localidade onde elas se situam, né? Porque elas trazem esse desenvolvimento tão grande, esse desenvolvimento mais humano, que elas melhoram também o ambiente onde elas se instalam. E você, com isso, traz uma onda, né, de desenvolvimento sustentável, de desenvolvimento humano, né? Você traz esse ideário de solidariedade e ajuda mútua para um campo muito maior. Eu estou rindo porque essa coisa da atuação da cooperativa na comunidade, a atuação
da cooperativa naquele ecossistema onde ela está inserida, isso me encanta de um tanto. Se vocês, assim, quem não conhece cooperativas, se vocês tivessem a dimensão do que as cooperativas podem fazer, o quanto elas podem transformar o Brasil, transformar o nosso modelo de negócio, transformar o nosso modelo social, a nossa questão da redistribuição de renda, acho que o que me fascina, que eu gosto e defendo tanto cooperativa, acho que dos pontos todos, esse é um os que mais me encantam. É a facilidade com que a cooperativa pode melhorar o local onde ela está inserida, melhorar a vida daquelas pessoas, melhorar a vida da comunidade, não só dos cooperados, e interagir de uma forma a trazer um ambiente muito mais saudável, muito mais sustentável, muito mais desenvolvido. Isso é uma das coisas que mais me fascina no cooperativismo, e eu sempre gosto de falar disso. É Ô interessante Mari, até, só antes de você fazer a claro? pergunta, que eu conheci alguns presidentes de cooperativas de comunidades, né? Eles começaram com uma cooperativa de crédito, depois criaram a cooperativa educacional, a cooperativa de telecomunicação, né? Foram criando várias cooperativas para atender os anseios daquela comunidade, que eram até uma cooperativa na Colômbia. E é uma cidade mais isolada, porque fica numa região montanhosa, então não tem essa facilidade né, das pessoas saírem o tempo todo, né? E eles começaram a criar cooperativas. Hoje todo mundo da cidade pertence a alguma das cooperativas e eles conseguem atuar em todos os setores possíveis dentro da cidade por intermédio do cooperativismo. Então, realmente, as pessoas tiveram uma melhora muito grande nessa cidadezinha por conta do desenvolvimento, né, do cooperativismo em todos os Mais um, setores. mais um exemplo do quão importantes são as cooperativas e quão importante é a gente ter políticas de desenvolvimento do cooperativismo. A gente pode dizer hoje que as cooperativas já respeitam as cotas de gênero? Não. Apesar delas se pautarem por esse desejo de igualdade, de não discriminação, infelizmente elas são um retrato da sociedade. E o que a gente vê é que realmente não existe uma equiparação entre homens e mulheres dentro das cooperativas. Segundo os dados do Anuário do Cooperativismo, em 2020 nós tínhamos 60% de homens cooperados e 40% de mulheres. Claro que já houve aí um aumento no percentual de mulheres. Isso tem crescido natural. Buscado entrar mais no Epa, cooperativismo. É até interessante, a professora Vera Daller, ela comenta que ela trabalha com isso há muitos anos, e ela comenta que muitas mulheres, elas conhecem o cooperativismo, participam do cooperativismo de forma indireta. Porque o pai é cooperado, o irmão é cooperado, o marido é cooperado, então elas têm ali um envolvimento com o cooperativismo, mas elas não se associam. Então, indiretamente, elas estão ali no cooperativismo, mas não são voz ativa e não participam ali como sócias do negócio. E durante esse período que ela atuou dentro do cooperativismo de gênero, junto com o Ministério da Agricultura e Pecuária, ela viu que houve um crescimento. E a gente vê que realmente tem existido esse crescimento. Com relação a 2019, a gente teve um acréscimo de 2%, né, no número de cooperadas. O ramo, né, que tem mais cooperadas é o ramo de saúde, que tem 53% de cooperadas. Já o ramo do transporte é o que tem menos, tem 5% de cooperadas só. Então, a gente vê que dentro dos ramos a gente tem diferenças, né? Alguns têm mais mulheres, até porque o ramo de saúde ele é muito voltado, né? Muitas profissões dentro da saúde são bastante femininas, então é natural também que a gente tenha mais mulheres nesse setor, né, de atividade, porque existem muitas mulheres que se formam nas áreas de saúde. Mas quando a gente fala da questão de liderança, aí realmente existe uma disparidade muito grande.
Com relação aos dados do anuário, somente 17% das cooperadas participam de cargos de presidente e vice-presidente. Né? Se a gente tivesse realmente uma equiparação, deveria ser 60-40, né? E a gente Sim. tem 17% só. Os cargos não é o de saúde, é o ramo de trabalho. Né? A gente tem 37% de mulheres como presidentes e 39% de vice-presidentes. E o de transporte realmente continua sendo o que tem menos, é o que tem menos mulheres, e é o que tem menos mulheres também na representação de liderança. Então, a Tá. gente vê O que que a gente realmente pode não tem. sentir? Tá. Acho que o que a gente pode dizer, então, é que mesmo com os princípios todos do cooperativismo, com essa questão toda da participação, da livre adesão e de todos os outros princípios, sem adentrar em todos eles, o ambiente cooperativo acaba sendo um reflexo do ambiente social, né? A gente não consegue Exatamente. ter esse diferencial pelo conceito do cooperativismo, a gente ainda não conseguiu, pelo diferencial do modelo, atingir essa equidade, essa separação de gênero. Acho que a gente pode tirar essa conclusão, né? Exatamente. Apesar de ser um modelo de negócio, né, que traz, por exemplo, uma flexibilidade de horário para as mulheres, porque por elas serem donas do negócio, né, elas podem organizar o horário delas como ficar melhor dentro da agenda, ter essa oportunidade de que elas se qualifiquem, as mulheres acabam não entrando, né, nesse modelo de negócio, ou se entram, não conseguem participar dos cargos de liderança, né? Porque tem toda a questão social também envolvida, não é só a questão da visão dos homens com relação às mulheres, mas da forma como elas foram criadas, né? Elas acreditam que elas não são capazes, as mulheres elas acabam trabalhando muito mais do que os homens dentro de casa, então isso é um desestímulo também para que as mulheres ingressem em cargos de liderança, porque é um cargo que exige, demanda muito, é um cargo de muita responsabilidade e muitas vezes vai demandar mais tempo delas também. Então, isso acaba fazendo com que as mulheres desistam porque elas têm que trabalhar dentro de casa, têm que cuidar dos filhos. As mulheres sempre ficam responsáveis pelos filhos. Quem que vai na reunião da escola? É a mãe. Quem que vai cuidar do filho doente, da pessoa doente, né? Do familiar doente, é sempre a mulher. Nunca se espera que o homem faça isso. Então, tem essa questão desse cuidado, né? As mulheres ficam pelo cuidado da família. Também tem... As mulheres acabam sendo desestimuladas, porque na questão de eleição sempre tem aquela briga, então elas acabam sendo desestimuladas porque elas não estão aptas a ficar ali lutando, brigando muito fazendo aqueles jogos políticos, né? Porque mesmo sendo dentro da cooperativa tem esse jogo político e elas acabam sendo desestimuladas de participar, né, dessas brigas, de picuinhas que existem. Então são formas que acabam desestimulando, né, o ingresso das mulheres nesses cargos de topo. Entendi. Muito, muito há a se mudar ainda também no ambiente cooperativo, né? E a mulher tem a dupla jornada, muitas vezes a tripla jornada, apesar de que eu vejo assim, vou dar um exemplo mais próximo de mim. Minha filha e meu genro. Eu tenho um neto. Me parece que eles tentam equiparar as coisas, mas o que eu percebo, eu acho que eles devem estar, não sei se eles estão assistindo ou não, mas o que eu percebo é que a própria o João Gabriel, que é o meu neto, ele mesmo demanda mais a mãe. Então, assim, às vezes eu me pergunto, olhando essa situação, por mais que eles tentem dividir as tarefas, eu acho que a sociedade que ele já vive, que é a sociedade convivendo comigo, com o avô, machista em transformação, convivendo com essa sociedade, Fernanda está aí, convivendo com essa, me parece que ele também já começa a ter essa questão de demandar
mais a mãe, e aí sobrecarregar a mãe. Não que é diferente, eu acho que eu já fui um pai participativo, muito mais do que o meu pai, obviamente, e me parece que o João é muito mais participativo, há uma divisão de tarefa, mas parece que automaticamente vai se demandando mais a mãe. Quando é pequeno é porque é a mãe que cuida da amamentação, depois é a mãe que tem o colo mais gostoso, e eu me pergunto assim, isso é social? É a própria mãe que puxa isso pelo contexto que a gente vive? Assim, tá até um pouco fora do nosso tema, mas como você estuda muito essas questões, me surgiu isso agora. Por que você acha que isso ainda acontece? Mesmo num casal em que não existe essa visão do machismo como tinha na minha geração e como tinha nas gerações anteriores. É muito a questão ainda cultural, né? De não fazer a divisão de tarefas dentro de casa de maneira igualitária. Acaba sendo, você coloca a mãe realmente como a cuidadora, né? Ela que gerou, ela que cuida, ela que amamenta, ela que cuida mais da casa. Então é realmente uma questão cultural, mesmo para quem já tem um machismo menos salientado, vamos dizer assim, porque não é uma coisa que acabou. E eu acho que muito do mercado de trabalho também impõe isso, né? Os empregadores, eles não dão a liberação para o pai, normalmente, dão para a mãe. Então, acaba que é realmente cultural. Seria essa modificação, não só dentro de casa, né? Tem que ser fora de casa também. O ambiente externo também tem que auxiliar nisso. Legal. Quase. Nossa, já passa muito rápido. Tem uma pergunta. Ah, Passou, desculpa, eu não vi. Passou? Vamos ver. passou. Eu consigo Eu não trazer aqui consigo de novo. voltar. Eu consigo. Acho que essa é de alguém que está de Portugal, é isso? Como tem Isso. sido visto aí no Brasil, é o Hugo, acho que ele fala de Portugal. Como tem sido visto aí no Brasil o retrocesso civilizacional no âmbito do aborto que está ocorrendo nos Estados Unidos? Aqui em Portugal será nomeado para o Supremo um juiz com posições anti-aborto. A gente tem um Bom, presidente, um candidato a presidente da República que a gente sabe que é terrivelmente contra, e a gente tem uma manifestação de um outro candidato que foi, falou e desfalou, né? Não sei direito qual que é a posição. Dando nome aí para quem está de fora, posição do Bolsonaro e a posição do Lula que falou, acho que a semana passada, alguma coisa sobre isso, depois voltou atrás, e eu sinceramente não sei qual é a posição dele. Não sei se é essa a pergunta, não sei se você entendeu de maneira diferente, fica à vontade. e o Brasil, o aborto é só permitido em alguns casos específicos, né? De estupro, de caso de anencefalo, tem mais outro, eu não lembro agora. Mas são alguns casos específicos, não é autorizado para qualquer pessoa, né? Então, falar disso aqui é um tabu ainda. Não é possível se falar de aborto de uma maneira ampla ou defender, porque existe uma parcela da população muito grande que é contra. E isso se vê na nossa política, né? Até hoje não foi autorizado, como é em Portugal, como é nos Estados Unidos e outros países da Europa, porque tem uma questão religiosa muito grande, muito forte, e as pessoas ainda são extremamente conservadoras. Então, realmente, existem muitos apoiadores, né, dessa política anti-aborto aqui, tanto que aqui não é autorizado amplamente. Perfeito, acho que está respondido. O que fazer para mudar essa realidade no âmbito geral? O que a No gente já âmbito falou? o Tudo que que a a gente gente já já falou, falou? tudo que a gente já falou, acho que não tem, por hora, não teria algo a mais a ser feito, né? A gente precisa mudar realmente essa questão cultural, né? E essa questão cultural a gente só consegue realmente modificar a partir de uma educação, né? Que mostre os erros dessa estrutura patriarcal que a gente foi criado, e que as pessoas realmente passem a observar as atitudes, né, diárias
para ver o que tem sido feito, né, dentro de casa, no seu dia a dia, que possa estimular a continuidade disso. E aí, claro, essas formas impositivas, né, de cotas que a gente comentou, elas têm essa intenção de fazer essa transformação de uma maneira um pouco mais rápida, né? Não é que seria a maneira mais correta, mas seria uma maneira de trazer isso de uma maneira diminuir alguns anos, talvez, não levar 100 anos para quase 100 anos para poder conseguir a igualdade de gênero, nem 80 anos para conseguir a igualdade salarial, né? Segundo a ONU, são 80, vai levar 80 anos para que a gente tenha uma equiparação salarial entre homens e mulheres. Então, seria uma maneira de diminuir esse prazo. Legal. Bom, conseguimos aí chegar ao final. Alguma coisa que você acha que seja importante, que eu deixei de perguntar, que você queira complementar? Alguma coisa que vale a pena? Porque a live fica gravada, a gente distribui aí, muita gente assiste depois. Acho que alguma coisa sobre o tema que acabou passando, que você queira colocar? Bom, eu acho interessante a gente colocar que, por exemplo, em Portugal, 17% das cooperativas já incluíram dentro dos estatutos a questão da cota, tá? E o Legal. Chile também é um país que tem buscado as cotas para as cooperativas, para esses cargos de liderança. Então, já são dois países que a gente tem essa esse ideal dentro do cooperativismo, né? E de uma maneira geral, os países que impuseram cotas, né, para esses cargos de liderança, como Noruega, França, eles já atingiram 40% de mulheres nesses cargos diretivos das empresas, né, cargos políticos. Então, você vê que realmente é uma maneira de trazer as mulheres para dar voz às mulheres, né, para que elas cheguem a esses locais, né, tanto das empresas como da parte política. E quando você deixa isso de uma maneira mais livre, né, que é o caso da Alemanha, pode ou não instituir cotas, somente 26% das mulheres integram os cargos diretivos das empresas alemãs. Então você vê que mesmo a Alemanha sendo um país extremamente desenvolvido, né, economicamente bem estruturado, você ainda tem uma diferença muito grande entre homens e mulheres em cargos de liderança, coisa que já foi, né, por conta da obrigatoriedade das cotas, quase houve uma equiparação na Noruega e na França. Então, realmente é um método que se tem para que as mulheres conquistem esses espaços. Legal. Queria te fazer um convite. A gente está na comissão do cooperativismo, até com a coordenação do Fábio Godoy de novo. A gente vai fazer um novo livro sobre cooperativismo para 2023. E eu queria te convidar para participar do livro novamente. E se você quiser reservar o tema que a gente falou da live, das cotas, para que você tenha aí o seu artigo no livro, eu já deixo reservado para você. Seria um prazer para a gente da comissão ter você novamente no livro do cooperativismo da OAB São Paulo. Vai ser uma honra para mim participar de novo. Eu agradeço e aceito, sim. Legal. E outra coisa também é que eu vou levar para a nossa próxima reunião da comissão, que é dia 1º de junho, a questão de tratar desse assunto dentro da comissão e tentar criar uma nota técnica ou alguma coisa para encampar a ideia de realmente regulamentar essa questão das cotas de gênero para que a gente possa tornar isso uma obrigatoriedade nas cooperativas no Brasil também. Então, é um compromisso meu que fica com você de levar isso para a comissão do cooperativismo, levar isso para a reunião da diretoria e tentar aprovar isso. E aí, quem sabe a gente não bota lá Lei Mariana Ferraz Teixeira. Tirando, né, as brincadeiras e tudo, mas é realmente algo que vai trazer, né, um impacto social ainda maior, né, porque a gente sabe que as cooperativas elas têm esse objetivo, né, de trazer um impacto social para as pessoas. E isso vai acabar estimulando, trazendo até mais credibilidade, né, para as cooperativas, porque quando a gente vê, né, que
existem mais mulheres em cargos de liderança, você tem maior credibilidade, um maior desenvolvimento das empresas, e isso vai fazer com que o cooperativismo consiga crescer ainda mais e se destacar ainda mais, como modelo societário, né? Uma opção além daquelas que a gente já conhece, tão tradicionais, e com esse objetivo, né, mais humano. Claro. A brincadeira foi com relação a dar ao seu nome a lei, mas de encampar a ideia e de trazer isso para dentro da comissão do cooperativismo como ponto de discussão, realmente é verdade. A gente fica esse meu compromisso aí com o cooperativismo, com você, e a gente vai trazer isso para dentro da comissão, sim. É uma coisa que, por incrível que pareça, a gente fez a pauta do ano, e na pauta do ano a gente realmente não se atentou para essa questão, e aí, falando com você, faz todo sentido. E aí fica o meu compromisso, sim, de trazer isso para dentro da discussão e tentar encampar essa ideia. E eu te agradeço por isso. Mari, querida, muito obrigado. Muito bom te rever. A gente esteve em Santander. Você foi para Santander também, não foi? Não, não fui. Ah, não, foi na Bahia, né? No Foi na Congresso da Bahia, Bahia no que a gente... Congresso da Bahia. Congresso da Bahia, verdade. Tá bom, foi muito bom te reencontrar. Muito obrigado pelo carinho. Gostei bastante da live, da forma como você coloca as coisas, demonstra todo o seu conhecimento. Te agradeço. Vou passar a palavra para você fazer suas considerações finais. Semana que vem a gente fala de condomínios. A gente muda um pouco o tema, vamos falar de condomínio com o doutor Antônio Carlos Duarte. A gente vai ter mais uma pessoa participando, é uma live com 3 pessoas. Mas eu queria te agradecer, desejar saúde para todos, se cuidem. Semana que vem tem mais. E aí eu passo para você, para o seu boa noite final e para a gente finalizar. Antes disso, eu tenho feito... Na verdade, eu fui chamado a atenção hoje lá no escritório. Chamaram a minha atenção, dizendo que eu estava muito chato com o final da minha live. E aí eu vou fazer com você o que eu tenho feito, que é um bate-bola rápido. E depois eu vou pensar se realmente eu estou incomodando os meus convidados. Pode ser? É rapidinho. Sim, sim. Um livro, 100 anos de solidão. uma frase. Não tem problema, não lembrou, passa. Não, tá, passa. Um lugar no mundo. Lugar no mundo, minha casa. Um sonho. Um sonho, um mundo mais igual. Boa. Uma inspiração. Minha mãe, Boa. Um amor. minha filha. Alguma saudade? Ai, eu sinto saudade dos meus amigos em Buenos Aires. Boa. Tá vendo? Não foi tão pesado. É chato fazer isso? Pode Não, dar sua opinião sincera, porque hoje eu quase apanhei no escritório. Você não vai fazer não. isso de novo, tá muito chato. Eu tenho muitas frases, aí fica difícil de conseguir lembrar todas, assim, de, Tranquilo. de... Então tá Mas bom. é muito bacana, eu gostei. São Legal. perguntas legais. Tá bom. Maria, é com você, dá o seu boa noite. A gente termina com você. Obrigado, gente. Se cuida e fique com Deus. Gratidão sempre. É com você, querida, para a gente Eu finalizar o seu recado agradeço final. enormemente o convite para participar da live, foi um grandíssimo prazer. E são momentos assim que a gente precisa, né, para começar a discutir, para começar a falar sobre essas questões, né, de igualdade de gênero, não só de igualdade de gênero, mas dessas questões de direitos humanos, direitos sociais que são tão importantes, né, para a gente trazer, conseguir construir uma sociedade mais justa e que seja melhor para todos, né? Então eu agradeço enormemente essa oportunidade de estar aqui e foi ótimo te rever também, passar essa hora batendo esse papo, foi muito, muito gostoso e muito obrigada. Boa noite a todos que estão assistindo também. Valeu, gente. Obrigado. Ó, o Wagner está dizendo, Wagner Messi foi meu convidado da semana passada, está dizendo que as perguntas no final são muito legais. Já está 2-0 para mim, então. Obrigado, Mari, de coração. Obrigado. Obrigada. Fica bem, se cuida. Tchau, gente. Semana que vem tem mais. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, valeu.